Mas vamos nessa que o Bolsonaro falou. Bolsonaro falou, eu também tenho que te contar o que Bolsonaro falou, né? Então foi muita coisa, foi o depoimento mais longo, 2 horas e 10 minutos de depoimento. Tanto ele foi interrogado pelo Alexandre de Moraes, quanto foi interrogado pelo Luiz Fux e também pelo procurador-geral, e respondeu perguntas do próprio advogado, também perguntas que eram de interesse da defesa dele, né? Também respondeu algumas perguntas do advogado do Braga Neto, que também aproveitou para fazer uns questionamentos. Bolsonaro nega ter incentivado atos do 8 de janeiro e chama de malucos apoiadores que pedem intervenção militar. Assim, de cara, ele já saiu jogando os manifestantes aos leões também. Tudo um bando de doido. Eu é que não tem nada a ver com isso. Ou seja, a galera foi lá, tomou chuva, sol na cabeça, ficou toda ferrada no 8 de janeiro, foi presa. Agora estão lá pedindo anistia. E o que o Bolsonaro fala? Defendeu os caras? Não. Não, é um bando de doido. Eu que não chamei, eu que não sou responsável, é tudo doido. E aí ficou nesse esquema, né? Então já começa largando a mão da galera que mais defendeu o Bolsonaro, que aquela galera estava sofrendo nos acampamentos lá. Bolsonaro cita Flávio Dino e defende retórica sobre a alegação de fraude eleitoral. Sabe o que acontece? O Bolsonaro falou o seguinte, não, questiona a urna, porque não é nem de hoje que eu questiono a urna. Já tem muita gente que questiona. Citou até o Brizola, para você ter uma ideia. O Brizola, quando o Brizola questionou urna, nem existia urna eletrônica, era voto de papel. Era quando realmente tinha fraude. Fraude de todo tipo que você puder imaginar. Aí em 2010, Flávio Dino disputou uma eleição no Maranhão, não ganhou, e ficou desconfiado da urna eletrônica e fez lá uma declaração dizendo, sei lá, talvez se imprimisse o voto a gente pudesse fazer uma auditoria e tal. Enfim. Só que o que acontece depois? Ficou comprovado que as urnas eram seguras, Flávio Dino nunca mais tocou no assunto. Ele teve uma dúvida, é normal você ter uma dúvida. Teve uma dúvida, colocou essa dúvida para fora, essa dúvida foi sanada, e aí ele nunca mais tocou no assunto de urna. Diferentemente do Bolsonaro, que inventou que tinha fraude, todo mundo provou para ele que não tinha, e ele continuou insistindo, dizendo que tinha, porque tinha um interesse nessa insistência, mesmo sabendo que não tinha, conforme você vai ver na sequência desse vídeo que eu vou te mostrar o que ele fala sobre as urnas, tá? Mas para se defender ele usou o argumento, até o Flávio Dino já questionou as urnas no passado. Mas nessas condições que eu falei, questionou, teve a sua dúvida elucidada, parou de questionar. Você nunca mais ouviu falar o Flávio Dino falar disso. Bolsonaro contradiz depoimento de Cid e nega ter pressionado o ministro por relatório contra as urnas. Lá no dia de ontem, no depoimento do Mauro Cid, ele contou o seguinte, que o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, preparou um relatório daquela comissão de fiscalização das urnas e dizia no relatório, não tem nada, tá tudo certo com as urnas. O Bolsonaro não permitiu. Não, você vai ter que pôr uma coisa aí dizendo que tem uma dúvida e tal. No fim saiu aquele documento que não dizia nem que sim nem que não. Né? Segundo Mauro Cid, foi o meio termo encontrado para não contrariar o Bolsonaro. Já que não tinha fraude na urna, mas ao mesmo tempo ele não queria que dissesse que não tinha. Então eles disseram assim, não achamos nada, mas não descartamos que exista. E de repente a gente não encontrou. Ou seja, não disse nada com nada. Né? O Bolsonaro diz que é mentira do Mauro Cid, que ele não pressionou esse relatório. Então esse é mais um motivo que pode gerar uma outra acariação. Mauro Cid e Bolsonaro frente a frente para ver quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira. Isso pode acontecer também, por quê? Porque está muito frontal o que um diz e o outro diz. São duas pessoas que trabalhavam juntas, então alguém está mentindo. E aí quando alguém está mentindo, quando tem uma suspeita tão forte que tem pelo menos um mentindo, os investigadores, no caso, né, o acusador, que é a Procuradoria-Geral da República, ela pode pedir a cariação. E se a justiça autorizar, bota os dois sentadinhos, frente a frente, e aí? E agora? Quem é que fala a verdade? Quem é que está mentindo? Né? Os advogados também podem pedir, pode ser de interesse da defesa do Bolsonaro, por exemplo, pedir uma cariação com o Mauro Cid. Não acho que seja. Acho que é mais de interesse da Procuradoria-Geral da República, mas pode acontecer uma cariação em razão disso. Bolsonaro disse que Felipe Martins não elaborou a minuta do golpe. Então, o Felipe Martins era um assessor internacional que tinha uns contatos com os advogados e ele usou esses advogados para fazer a primeira minuta do golpe. No dia que o Bolsonaro apresentou para os comandantes, tudo isso que eu estou falando foi relatado pelo Mauro Cid.
Quando ele apresentou a minuta para os comandantes, o Felipe Martins teria entrado na sala e lido os considerando que não sei o quê, considerando que não sei o que lá mais, considerando que aquela outra coisa e tal. Leu, botou o documento lá e saiu da sala. E aí Bolsonaro ficou conversando com os comandantes que não quiseram participar da empreitada golpista. Mas agora também o Bolsonaro nega que o Felipe Martins foi o cara que elaborou o documento. Mais um ponto em que ele diz que o Mauro Cid está mentindo. Olha a cariação pintando aí, gente. Bolsonaro, acho que esse é o ponto mais fundamental, assim, porque revela claramente o quão maquiavélico essa gente é. Bolsonaro confessa que não houve fraude nas eleições de 2022. Sim, ele disse claramente que não tinha nenhum indício, porque ele foi perguntado. Do mesmo jeito que perguntaram para o Anderson Torres se tinha alguma prova, algum elemento, algum episódio que podia ser investigado para saber se realmente tinha fraude nas urnas. E ele diz, olha, não tem. Não tem, tal. Ouça você mesmo que esse pedaço vale a pena ouvir, é curtinho, ó. Golpe com 20 plaquinhas na frente das pessoas, mas 40 pessoas assistiam. Vossa Excelência falou ali que dos 70%. Coincidência, talvez, ministro? Eu complementei. Vão aparecer 49. Apenas uma coincidência. Não tinha prova de nada no tocante. Isso aí, um desabafo meu, com toda certeza. Um desabafo meu com toda certeza. Porque ele falou assim, não, porque agora vai ter o pacote da bondade. Eu lembro exatamente. O pacote da bondade, o que era? Era uma lei que concedia auxílio para motorista de caminhão, auxílio para taxista, auxílio para tudo quanto é coisa, auxílio para motoboy e tal. Aí o Bolsonaro falou assim, com esse pacote da bondade aí eu vou ter uns 70% dos votos. Aí ele fez uma ressalva, mas lá na urna vai aparecer só 49%. Aí o Xandão perguntou, mas o senhor tinha algum elemento, algum indício, alguma coisa que apontasse fraude, alguma coisa real? Você viu a resposta? Não, não tinha nada, né? Não tinha. E não tinha mesmo. Não tenho indícios? Me desculpe, diz Bolsonaro sobre acusações a ministros do STF. Sim, o que acontece? Também nessa mesma reunião, lá do dia 7 de julho de 2022, o Bolsonaro falou o seguinte, olha, eu não vou falar que o Fachin recebeu 30 milhões de dólares, não vou falar que o Barroso recebeu 30 milhões de dólares, não vou falar que o Xandão recebeu 50 milhões de dólares para fraudar a eleição. Não vou falar isso, ou seja, já falando. Aí o Xandão perguntou para ele, mas vem cá, o senhor tinha também algum indício de que a gente recebeu grana? Assim, alguém passou uma denúncia, alguém falou, olha, fulano levou uma mala de dinheiro, qualquer indício que seja. E aí ele disse, não, foi só um desabafo meu jeitão na reunião. E ele disse textualmente, não tenho indícios, me desculpe. Bolsonaro pediu desculpas pro Xandão. O leão virou um gatinho nessa hora. Me desculpe, tá? Essas foram as palavras de Jair Bolsonaro, que passou o depoimento inteiro tentando parecer que ele é uma pessoa civilizada, fez gracinha. Vou te contar ainda nesse vídeo as gracinhas que ele fez, piadinha e tudo mais. Bolsonaro diz que não passou a faixa a Lula para não se submeter à maior vaia da história do Brasil. Ele diz que o motivo dele não passar a faixa foi esse. Não é que ele fugiu para os Estados Unidos para o pau quebrar e ele tá longe, não. E inclusive é o que ele argumenta agora. Ele fala, mas nem no Brasil eu tava. Assim, não é por causa disso. É porque ele diz que ia tomar a maior vaia da história do Brasil. Ele não queria tomar essa vaia, né? Enfim, vai ele tomaria mesmo, certeza absoluta, né? Mas essa desculpa fiada, essa conversa fiada não cola para ninguém. De qualquer maneira, não passar a faixa era parte da estratégia, até porque o último presidente que não passou a faixa no Brasil também era militar, era o general Figueiredo, que não passou a faixa para o Tancredo Neves, né? Para o Tancredo, não que o Tancredo morreu antes de assumir, não passou a faixa para o Sarney, que foi quem assumiu de fato. Não passou. Foi o último, ou seja, os milicos ditador não gostam mesmo de transmitir o poder. E Bolsonaro fez a mesma coisa. Aí ele foi perguntado sobre a minuta. E aí você vê, o Almirante Garnier, te contei lá no começo do vídeo, o Almirante Garnier disse que não, que nunca ouviu falar dessa tal de minuta do golpe. Mas o Bolsonaro admite, né? Bolsonaro admite ter mostrado minuta à chefe do Exército, mas nega ter tentado o golpe. Ele realmente fala, olha,
eu cogitei decretar estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque o PL, o partido do Bolsonaro, pediu para anular os votos só das urnas em que o Lula ganhou no segundo turno. Não era para anular os votos do primeiro turno, onde elegeu um monte de deputados, governadores, bolsonaristas. Não, esse não anula, não. E também não era para anular os votos das urnas onde o Bolsonaro ganhou. Era para anular só os votos das urnas que o Lula ganhou. Aí o Xandão falou, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincation with me, né? E aí meteu uma multa de 22 milhões de reais no PL, por litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É quando você entra com um processo sabendo que você está errado só para encher o saco. Isso está previsto no Código Penal. Litigância de má-fé. E aí tomou 22 milhões de multa. Aí o Bolsonaro ficou mais bravo ainda e falou que foi nesse contexto de estar muito bravo que ele chamou os comandantes e falou, vamos decretar um estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. E aí o Freire Gomes falou para ele, nananina não, pode esquecer que não vai ter. Hoje não, volta, passa amanhã. Né? Bolsonaro admite que discutiu alternativas com aliados após ataque às urnas. Então, assim, ele também conversou com outros aliados, inclusive aliados políticos. Tem alguma solução para essa eleição? Isso com a eleição já perdida, tá? Já tinha sido derrotado, a apuração já tinha terminado, Lula já estava eleito e o Bolsonaro pensando, tem alguma coisa que a gente ainda possa fazer? Procurou aliados, procurou as Forças Armadas, procurou todo mundo. Ele disse que isso não era tentar um golpe. Então, assim, eu perdi uma eleição, mas eu não aceito a minha derrota. Eu já entrei com um recurso, eu perdi o recurso, mas eu continuo não aceitando a minha derrota e eu continuo questionando. E eu vou discutir agora se tem outro jeito de impedir o eleito de tomar posse. O nome disso é golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, né, Bolsonaro? Enfim, Bolsonaro diz ao STF que não tinha clima, oportunidade e base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. O ex-presidente admitiu ter discutido alternativas para questionar o resultado eleitoral. Então, assim, o Bolsonaro cometeu o mesmo ato falho do Augusto Heleno, quando ele disse não tinha oportunidade, não tinha clima. Tipo assim, eu queria, mas não deu, saca? O próprio cara confessa, é uma confissão velada, mas é uma confissão. Não era, eu queria, mas não tinha clima, não tinha oportunidade, não tinha uma base sólida de gente disposta a embarcar nessa comigo. Tanto é verdade que não aconteceu, né? O golpe, porque as Forças Armadas não embarcaram. Então, assim, de novo, ele comete um ato falho, dizendo, querer eu até queria, mas não tinha como, né? Então ele confessa a intenção golpista. Bolsonaro brinca e chama Moraes para ser seu vice. Declino, diz o ministro. Essa é a brincadeirinha, assim. O Leão, o Valentão, lembra daquele cara que falou, não vou mais obedecer ordens do senhor Alexandre de Moraes, aquele canalha, né? Lembra? Valente, em cima do palco e tal. Ele virou pro Xandão e falou assim, posso fazer uma brincadeira com o senhor? Xandão respondeu, se eu fosse você, eu consultava seu advogado antes. Aí ele falou, quer ser meu vice nas próximas eleições? Xandão, eu declino. Aí ele ainda apelou, e ministro? Xandão, eu declino também. Papel ridículo, né? Muito ridículo, principalmente de quem se banca ou valentão, ou corajoso, ou patriota, ou, como é que é? A liberdade está acima da própria vida, tem que estar disposto a morrer pela pátria e não sei o quê. Ô Xandão, quer ser meu vice? Não, Xandão. Bolsonaro, tem a dó, né? Enfim, esse foi o resumo do depoimento do Bolsonaro, né? Falou as mesmas coisas de sempre, as mesmas coisas em relação às urnas, em relação à reunião com o embaixador, em relação às coisas que tornaram ele inelegível, assim. Não repetiu nada de novo, mas o que chama atenção nesse depoimento dele, para mim, é esses atos falhos em que ele admite que até queria, mas não dava. Esse fato dele simplesmente abandonar os golpistas que estavam lá em Brasília no dia 8 de janeiro e falar tudo um bando de louco. E ele dizer claramente assim, olha, o Mauro Cid estava mentindo. E se ele estava mentindo, alguém tem que pedir uma acariação. Precisa ter uma acariação, Mauro Cid e Bolsonaro
frente a frente um com o outro para a gente tirar a prova de quem está mentindo. É preciso. Então, atenção, Paulo Gonet, pede essa acariação que ela pode acontecer nos próximos dias. É o recado da renda extra que eu te falei lá no começo do vídeo. Você está precisando de uma renda extra, um trabalho diferente, um trabalho online, no computador ou no celular, que você não tenha que dedicar carga horária obrigatória de trabalho, que você não tenha que ir da sua casa até o local de trabalho, que você não tenha que ficar na escala 6x1. Então, existem inúmeras maneiras nas redes, aí, na internet, para você ganhar dinheiro trabalhando online. Inúmeras oportunidades de várias profissões diferentes. A questão é que você precisa saber o que fazer e você precisa saber o que você precisa ter de conhecimento para participar dessas oportunidades. Existe uma escola de negócios digitais que vai te ensinar exatamente isso. O que você precisa saber para participar das oportunidades e qual é o conhecimento profissional que você precisa ter. Aqui na descrição do vídeo você vai ver que tem o primeirão link de em cima aqui, você vai abrir um chat, vai conversar com o Clayson e ele vai te explicar tudo que você precisa saber. É só para quem realmente está interessado nisso. Não é oportunidade de emprego, é oportunidade de aprender a encontrar esses empregos, tá bom? E ó, 7 dias grátis.